Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Professor Matheus aqui para iniciar nossa primeira aula de geografia. Então, qual vai ser o nosso primeiro assunto? Vai ser a localização geográfica brasileira e as paisagens. Vamos lá. O Brasil é o quinto maior país do mundo, com área de 8.515.767 km². É um país muito grande. Os únicos países maiores que o nosso são Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. Então, como vocês podem observar, está aqui toda a extensão territorial do nosso país, o Brasil. Ele é o quinto maior do mundo e os demais outros 4 países maiores: Canadá, Estados Unidos, Rússia e China. O Brasil tem uma extensa costa de 7.367 quilômetros banhadas pelo Oceano Atlântico. Então, primeira coisa que vocês precisam saber: o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico e tem mais de 7.000 quilômetros só de litoral, ou seja, só de praia, desde o norte até o sul. É uma grande extensão. Devido à sua grande extensão, facilita com que o nosso território brasileiro tenha uma grande diversidade de paisagens, relevos, climas e vegetações específicas. Eu não sei se vocês já viajaram para outros estados, mas aqui no Nordeste nós temos um tipo único de paisagem, que é aquela paisagem árida, seca, a caatinga, o agreste. E se vocês já viajaram lá para o sul, sudeste, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, vocês vão percebendo que essa paisagem, o relevo, o clima vai mudando. Por quê? Porque tem essa variação de latitude, de longitude, ok? Aqui no Nordeste nós temos um clima quente, superior a 30, 35 graus. Se você viajar para o sul, esse clima vai abaixar, ele já vai ficar mais frio. Então isso se chama variação térmica. Então, como o nosso país, ele territorialmente, ele é muito grande, existem essas variações, tanto de paisagem, relevo, clima e até mesmo a vegetação. Mas onde se localiza o Brasil? Essa resposta depende do estudo realizado e do aspecto geográfico considerado. Podemos considerar, por exemplo, a localização do território brasileiro de acordo com os hemisférios ou zonas térmicas. Então vamos lá, pessoal, para vocês puderem entender. Nesse primeiro globo aqui, nós temos o mundo dividido em 2 hemisférios: o hemisfério norte e o hemisfério sul. O Brasil ele se localiza em qual parte? No norte ou no sul? Se localiza no hemisfério sul, ó. Tá aqui o Brasil. E o que divide o hemisfério norte e o sul? Percebam que tem uma linha vermelha aqui cortando a metade do globo. Isso se chama uma linha imaginária, a famosa linha do Equador. É ela que divide o mundo em norte e sul, ok? Então o Brasil, a maior parte do Brasil localiza-se no hemisfério sul. Apenas uma pequena parte do Brasil se localiza no hemisfério norte, ok? E também temos outro tipo de localização, que é a localização pelo hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, ou melhor falando, ocidental oeste, oriental leste. Então o Brasil se localiza em qual hemisfério? Ocidente ou oriente? No hemisfério
ocidental, isso mesmo. Veja que o Brasil está representado aqui. Então, o mundo também pode ser dividido ao meio, nessa forma aqui que é mostrada pelo meridiano de Greenwich, que é outra linha imaginária que divide o mundo. Assim temos linha do Equador dividindo o mundo em norte e sul, meridiano de Greenwich dividindo o mundo em leste e oeste. Também podemos localizar o Brasil pelas zonas térmicas. Observem essa imagem aqui. A maior parte do Brasil, como vocês podem observar, o Brasil está todo desenhado aqui, está localizado entre dois trópicos. Percebam que é o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Percebam que aqui também tem a linha do Equador. Então, a maior parte da zona térmica pertencente ao território brasileiro é a zona tropical. Quais são as características dessa zona tropical? São os climas com as temperaturas mais elevadas. São climas onde a vegetação ela suporta mais esse clima seco, esse clima árido. Então, essa é a zona tropical. Na zona temperada, o Brasil também tem uma boa parte pertencente a ela. A zona temperada são aquelas zonas mais frias, né? Zona temperada também, pessoal, pode ser chamada de zona subtropical. São aquelas zonas frias onde a vegetação já suporta temperaturas mais baixas e onde o inverno é mais rigoroso, ok? A representação no mapa demonstra que o Brasil tem a maior parte de seu território situada na zona tropical, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Essa localização é um dos motivos do predomínio de climas tropicais, com temperaturas mais elevadas, ou seja, quanto maior a elevação da temperatura, mais quente o clima fica. E uma pequena porção do território localiza-se na zona temperada, onde existem as temperaturas mais baixas, ou seja, quanto menor a temperatura, mais o clima ele vai esfriando. Aqui tem duas representações para vocês terem ideia da diversidade do nosso país. Aqui temos um clima tropical. Nessa imagem vocês podem ver que é um clima seco, onde tem uma vegetação rasteira, seca e com algumas plantas que suportam ao calor, a períodos extremos de seca. E no clima temperado do sul, nós podemos ver pela foto uma temperatura mais baixa, não é? Existem algumas cidades do Rio Grande do Sul que a temperatura cai tanto que chega a nevar. A cidade de Gramado, como mostra a imagem, é uma representação para vocês perceberem o quão diverso em relação ao clima, a diversidade, a relevo é o nosso país. Dentro de um país só, existem temperaturas quentes, elevadas, e também existem temperaturas baixas. Aqui, pessoal, eu trouxe algumas imagens das vegetações da zona tropical, como eu mostrei também na imagem anterior. Temos aqui representações de climas onde a vegetação ela é um pouco mais seca, os galhos das árvores são retorcidos, são secos. É uma vegetação típica para suportar a verões e as secas muito fortes. E aqui, minha gente, são vegetações da zona temperada. Então percebam a diferença de uma vegetação para outra, principalmente pela cor, pelo contraste. As árvores seguindo um padrão único, sem galhos retorcidos, a coloração da vegetação. Então,
temos uma diversidade enorme. Bom, pessoal, a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.